Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, e nós encerramos, na última aula, o nosso conteúdo, que foi sobre os verbos, a aula de ontem, sobre os verbos regulares e irregulares, certo? E hoje nós vamos juntos corrigir a atividade do nosso segundo momento. A reportagem sobre as religiões africanas são alvo de intolerância. Então, a atividade que eu passei para vocês, ela está na página 158. Vamos lá, fazer a correção. Gente, sétimo ano, tem alguns alunos que constantemente estão me enviando as atividades. Porém, tem alguns alunos que estão no modo off, estão no preguicite. Então, vamos tentar fazer as nossas atividades, enviar no prazo, certo? Para vocês poderem, ter uma nota boa, porque vocês serão avaliados através das atividades. Porque como nós estamos vivendo esse momento difícil, é difícil para mim, é difícil para vocês, eu sei, mas a gente vai tentar, manter as atividades em dias para que possamos ter uma nota boa, legal, certo? Então, as pessoas que estão desligadas, que não estão acompanhando, vamos acompanhar, vamos mandar as atividades, certo? Tem algumas pessoas do sétimo ano que estão mandando constantemente. Terminou a aula, no prazo já envia, mas tem uns que eu não estou tendo retorno. Então, vamos salientar nesse detalhe. Vamos lá. Página 158. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve um aumento considerável de denúncias de discriminação contra as religiões. Segundo o texto, qual foi o motivo desse aumento das denúncias? E aí, pelo que vocês leram do texto, o que é que deu para identificar sobre o aumento das denúncias? A conscientização das pessoas contra atos de intolerância. Dentro de uma sociedade, mesmo que você não seja a favor, não é obrigado você atacar o próximo. Fique na sua. Então, intolerância é crime, principalmente quando se fala, quando se trata de religiões. Então, se a minha religião não é igual à tua, não quer dizer que a minha é melhor ou que a sua é pior, certo? Então, vamos saber, de certa forma, não, vamos dizer assim, generalizar, mas vamos aceitar. Não é obrigado eu concordar com tua opinião, certo? Segunda questão, leia. Entre os casos está a invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizam protesto em frente a um terreno de religião de matriz africana e afro-brasileira. Como descreve um denunciante? Outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mães de santo, chamando de feitiçaria e difundindo ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. Eu não sei se vocês estão esses dias ligados em televisão, mas passou uma reportagem, eu não me recordo nem qual foi o jornal que eu, passando pela sala, pude ouvir, na televisão. Uma mulher que foi atacada por questões de intolerância religiosa. Disseram que ela, dos orixás, de outra religião diferente das pessoas que atacaram, e levaram essa senhora à morte. Eles atacaram, os vândalos e mataram a senhora. Então, a partir do momento que a minha não é igual à tua, não é obrigado eu te desprezar, eu te espancar, eu te atacar, certo? Então, o respeito é isso, eu respeitar, não precisa eu concordar, é muito diferente. Letra A. Nesse trecho, a palavra feitiçaria foi empregada com sentido positivo ou negativo? Explique.
Então, de acordo com esse pequeno trecho, fala-se, né, sobre feitiçaria. Ela está até em negrito. Ela foi utilizada de forma positiva ou negativa dentro desse texto? Vamos lá. A sugestão: não é obrigado você colocar a mesma resposta. Você pode colocar a sua, portanto que esteja, né, dentro do contexto, que esteja correta. A palavra feitiçaria corresponde a práticas incomuns, realizadas para conseguir algo por meio de sobrenaturais. Assim, o seu sentido é negativo. Então, a partir do momento que eu chamo alguma pessoa, né, ou alguma religião, puxado para o lado do feitiço, então é algo sobrenatural. Então, é um lado, né, uma perspectiva negativa da religião, né? Letra B. A partir de uma breve pesquisa, explique qual é a diferença da religião de matriz africana e religião afro-brasileira. Essa aqui, mesmo que vocês tenham lido o texto, é bom que vocês saibam a diferença, né, entre a matriz africana e a afro-brasileira. Vamos lá. Religiões de matriz africana, na verdade, são aquelas cuja essência teológica e filosófica é oriunda das religiões tradicionais africanas. Percebam que o Brasil ele tem uma ligação muito grande com os africanos. No período da colonização, quando a Igreja Católica, né, não pôde mais, ela proibiu, na verdade, os portugueses, né, os europeus, de certa forma, escravizar os nativos. Então, eles começaram a trazer esses negros. E quando esses negros eles vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo, né, a sua religião, os seus costumes. E isso, né, é uma marca dentro do nosso país por conta desse momento que o Brasil sofreu no passado. E as religiões afro-brasileiras são as religiões que foram trazidas para o Brasil pelos africanos, na condição de escravos, e que absorveram ou adotaram costumes e rituais brasileiros, certo? Afro-brasileira, africanos e brasileiros, o nome já, né, diz muito a respeito sobre essa difusão de religião. Terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte: o Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Sobre isso, responda. Letra A. Essas duas alternativas, A e a B, ela é pessoal, mas eu vou fazer aqui para tentar, né, ver o que é que vocês conseguiram responder. Letra A. Juntamente com o seu professor, faça uma pesquisa sobre a influência do continente africano sobre o Brasil. Então, no meu ponto de vista, essa religião, ela não foi tão bem aceita porque os escravos eles chegaram aqui para trabalhar no duro, com um trabalho braçal. Então, tudo que é vindo deles, né, na verdade, dos negros, eles não foram abraçados, de certa forma, por toda a população do Brasil. Mesmo que algumas pessoas, né, adotassem, mas não ia ser vamos dizer assim, um modelo a ser seguido. Até por questões preconceituosas, pela questão mesmo da questão social, que eles tinham, né, essa valorização bem diminuída no período escravista. Letra B. No Brasil há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê? Essa aqui eu não vou dar o meu parecer, porque eu quero, né, observar as respostas de vocês. No ponto de vista de vocês como alunos, mesmo estudando história, estudando aqui em língua portuguesa, no ponto de vista de vocês, por que o Brasil ele tem essa tendência de negar as tradições africanas? Eu não me refiro só à religião. Como eu falei para vocês, eles vieram para cá, né? E eles tinham essa diferença social grandíssima. Eles eram a cor escura, eles trabalhavam no duro, no pesado, eles trabalhavam nas fazendas, eles eram
escravizados, eles apanhavam. Então, tem toda uma história por trás, né, dos africanos aqui dentro do Brasil. Quarta questão. Sabemos que a diferença entre notícia e reportagem, eu creio que ficou muito claro para vocês a diferença entre ambas, é que a primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as razões e os efeitos. A segunda vai mais a fundo, faz investigações, produz comentários, levanta questões, debate e argumenta. Então, quando nós falamos em noticiário e notícia, é aquela coisa bem mais rápida de informar. Quando eu falo em reportagem, é uma coisa que vai bem mais a fundo, ela vai bem investigativa, para mostrar a vida, por que aconteceu aquilo, tal. Então, é bem mais aprofundada. Pensando nisso, qual foi o argumento utilizado pelo professor Frank Uzark sobre a tensão entre as religiões? Vamos lá. O que levou, né, Frank, né, a buscar falar sobre essas religiões? A tensão é provocada pela lógica capitalista de angariar fiéis, desvalorizando e inferiorizando os demais. Então, se eu te diminuo, se eu te inferiorizo, quer dizer que eu sou maior, que eu sou potente, que eu sou o máximo. E isso não condiz com a nossa sociedade, certo? Então, se eu não faço parte do teu costume, da tua religião, não precisa eu atacar que a minha é melhor. Basta apenas eu aceitar, eu respeitar. Por isso que o respeito é tão importante dentro de uma sociedade, certo? Vamos lá, leia. Quinta questão. O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o combustível da criminalidade. E aí, vocês concordam com essa questão da impunidade? Que ela é o combustível, né, para os crimes? O que é que vocês pensam aí a respeito? No meu ponto de vista, não vou nem falar agora, vou logo ouvir vocês. Baseado nisso, responda as questões abaixo. A que classe gramatical pertence a palavra impunidade? E aí, qual classe gramatical vocês colocaram que pertence à palavra impunidade? O maior problema é a impunidade? A classe gramatical dos substantivos, certo? Se fosse impor, né, seria o verbo, mas a impunidade é substantivo. Letra B. Pesquise no dicionário as palavras impunidade e criminalidade e relacione o significado delas ao texto. Então, você não vai apenas colocar o seco, a resposta, né, que vocês vão encontrar no dicionário. Vocês vão relacionar ao texto. Vamos lá. Impunidade. Condição de impune, ausência de punição, sem castigo. Por isso que ele fala aqui dentro do texto, né, que ela é o combustível para a criminalidade. A impunição é quando não tem uma pena para aquele crime. Não tem um castigo adequado. Criminalidade, qualidade ou particularidade de impune, em que há tolerância ao crime. No trecho do texto fica clara a ideia de que a impunidade provoca a criminalidade. Mesmo com a diferença, a impunidade com a criminalidade, elas têm uma ligação. Se ele pratica um crime e fica impune, lógico que os crimes eles irão aumentar em uma escala bem grandiosa, certo? E falando aqui sobre, na questão que nós começamos a conversar, a questão da impunidade. Dentro do Brasil, vocês já sabem, né, da questão da dificuldade que o Brasil tem de punir as pessoas que praticam crimes. Quando eu falo da intolerância, quando eu falo do preconceito, são coisas que para a grande maioria não quer dizer nada.
Mas pergunte a uma pessoa que sofre esse preconceito, sofre esse tipo de racismo. Ele abala o psicológico. Então, o crime é só quando mata, quando rouba. Então, tem que praticar algo hediondo para que seja, né, punizado, para que seja feito alguma coisa. Então, o Brasil ele precisa rever essas questões sobre a criminalidade, sobre a impunidade. E colocando castigo adequado a esses criminosos, porque quem pratica um crime é um criminoso, seja lá qual for ele precisa pagar pelo que ele fez. Se ele não paga, ele vai continuar fazendo, ele vai continuar nas redes. Por isso que a internet, a tecnologia, ela tem um lado negativo e tem um lado positivo. Então, temos que ter um bom senso para saber utilizar de forma adequada, sem denegrir a imagem do outro, sem atacar o outro, certo? Por último, na página 160, sexta questão. Releia a seguinte frase. Vimos casos de autoridades religiosas também, no 12º parágrafo. A partir disso, responda. Letra A. Essa frase é um período, por quê? Quem lembra o que é período? Nós tivemos uma aula sobre oração, sobre frase, sobre período. E aí, essa parte aqui do texto, ela é um período? Sim, porque está estruturada em torno de um verbo. Muito bem, para quem colocou, parabéns. Letra B. Quantas orações há nessa frase? Para contar quantas orações, nós vamos contar quantos verbos. Vamos lá. Vemos casos de autoridades religiosas também. Quando eu falo vemos, o verbo ver. Então, nós temos apenas um verbo, então uma oração. Letra C. Como se classifica o sujeito da forma verbal? Vemos. Vocês vão pegar a terminação, a desinência, que indica lá o que? A desinência verbal indica modo, tempo, número e pessoa. Muito bem. Vamos lá. Quando eu falo vemos, desinencial, oculto ou elíptico. Por quê? Quando eu falo vemos, nós vemos. O nós está elíptico, oculto. Não dá para identificá-lo. A gente só sabe, né, por causa da desinência. Vemos, nós vemos. Terceira conjugação. Primeira, no caso, né, primeira pessoa do plural. Dá para se identificar. Sétima questão. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não relacionados aos direitos humanos. Por que a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio? Qual a consequência dessa prioridade para o combate aos crimes que atentam contra os direitos humanos? E aí, o que é que vocês colocaram? Nos crimes contra o patrimônio, há um valor monetário que o Estado pode resgatar. Quando eu falo monetário, dinheiro. Já nos crimes de direitos humanos, há principalmente um valor ético e moral. Nesse sentido, é mais vantajoso economicamente combater os crimes contra o patrimônio. Lá no finalzinho do texto nós falamos sobre essa questão, né? Do crime relacionados ao patrimônio, contra o patrimônio e contra os direitos humanos. É como eu falei bem mais atrás um pouco, né? Quando mexe no bolso, quando é vantajoso, você vai atrás. Mas quando fere apenas a pessoa que tem a cor escura, que fere apenas a religião, isso não é contado, né? Na verdade. Oitava. Agora releia o seguinte trecho. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página para fornecer dados
e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Aí vamos lá. Substitua o verbo destacado por outro que expresse melhor que o entrevistado provavelmente sentiu quando fez essa afirmação. Lá no finalzinho, mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune. Procurem outro verbo para colocar no lugar de diz. Lamenta, desabafa. Pode ser o que vocês colocaram aí, certo? Então me digam aí, me mandem as fotos. Lamenta Tavares, desabafa Tavares, nesse sentido, né, de impor, de falar. E nossa aula de hoje, terminamos aqui. Espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e uma quinta-feira abençoada. Lembrando que amanhã, quinta-feira, é feriado. Então, nós não teremos aulas amanhã, na quinta. E nós retornaremos na sexta-feira, viu? Com a graça de Deus. Então, tirem esse momento para vocês, para descansarem, para refrescar a memória. E sexta-feira voltar com aquele pique, certo? Então, bons estudos, façam a correção direitinho no livro de vocês. E um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau, beijos.